As eleições municipais estão encerradas e cabe, primeiramente, um juízo assertivo sobre os resultados. Nem o PT, liderado por Lula e Fernando Haddad, nem as forças bolsonaristas tiveram significativas vitórias neste pleito. Todavia, não significa que essas forças estejam absorvidas pela negatividade. Ao contrário, devido ao reposicionamento das posições dos líderes, deverão estar firmes e fortes para os próximos embates. Em 2022 se avizinha, e é importante notar que o DEM e o MDB ressurgiram dos seus questionamentos de 2018 e assumiram papéis fundamentais, sendo que o MDB tem o maior número de prefeituras e o PSDB, que de certa forma se recupera por meio de São Paulo, tem 23% do governo dos brasileiros, o partido que mais governa, que governa o maior eleitorado brasileiro. É importante notar que algumas campanhas primaram pelas baixarias inacreditáveis. Porto Alegre e Recife são bom sinal disso, onde os candidatos que perderam as eleições foram acusados e foram usados em fake news que desestabilizaram os seus eleitorados. Esse mal-estar entre forças que aparentemente poderiam estar associadas deve se refletir nos próximos eventos de montagem de governo, montagem das câmaras de vereadores e montagem da frente anti-bolsonarista, eventualmente presente em 2022. Porto Alegre e Recife não são bons sinais a serem seguidos em matéria de civilidade das campanhas políticas. É importante notar que o PSDB, depois de muitas alternativas, consegue se vitoriar em São Paulo, o que marca a entrada da porta da candidatura João Dória à sucessão de Jair Bolsonaro como uma grande probabilidade a partir da cidade de São Paulo, embora a rejeição ao governador seja maior do que 60% na cidade. Uma importante estrela dessas eleições é a abstenção, que vem crescendo desde o ano de 2000, atingindo a média de 29% a 30%, e somada a votos nulos e brancos, chega à incrível média de 35% nas eleições do segundo turno. Várias coisas podem ter significado aí. Uma delas, seria o voto obrigatório o problema? E as pessoas reagiriam não indo à votação, não indo às juntas eleitorais para votarem? Ou será simplesmente o medo da coronavírus? O fato é de que, crescentemente, desde 2000, o absenteísmo vem aumentando, o que significa que o coronavírus tem pouca coisa a ver com esse detalhe. Uma indagação que surge entre os especialistas é talvez se o município realmente não conta mais para nada, reservando seu eleitorado para participar de eleições majoritárias a outro nível, como estados e a União. A administração pública municipal, especialmente das grandes cidades, apesar de todos os flagelos que terá de se defrontar, conta com um bônus de cerca de 24 bilhões de reais, frutos da política de emergência do estado de calamidade pública, que são postos à disposição dos municípios. Resta saber como os municípios poderão utilizar da maneira mais correta possível esses recursos que não contavam no orçamento normal dos municípios. Importante notar que, recentemente, nos últimos dias, tem havido um ataque frontal aos recursos do Fundeb por parte do governo da União. Inclusive, hoje, consagrando que o piso salarial de 5,9%, que deveria aumentar em 2001, foi cancelado
Isso deve sofrer uma resistência muito grande por parte do Congresso. Líderes do cancelamento são o presidente Jair Bolsonaro e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que agora provocam uma frente única dos professores de ensino básico contra essa medida que os prejudica sensivelmente. O desmatamento da Amazônia acumula recorde sobre recorde, terminando o fim desse mês em 9,5% a mais do que o ano passado inteiro. E medidas como prevenção e outras vigilâncias, como retenção de recursos para aplicação de multas, têm sido negligenciados pelo governo da União. Continua a tragédia do meio ambiente, pois. Por último, é notável verificar, quase que num gossip, num alarme político, a trajetória do ex-ministro Sérgio Moro, que de ministro da Justiça, criador, líder do Lava Jato, que destruiu empresas e carreiras, agora é membro sócio proprietário de uma empresa que administra judicialmente a Odebrecht, numa grande ironia do destino. É isso aí.